Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, nós estamos de volta para responder mais uma pergunta, amém? Amém. Graças e paz, queridos. Vocês estão bem? Estamos aqui. Então, tem vindo perguntas aí e nós já passamos daquelas perguntas do jantar e temos colocado mais perguntas, porque tem surgido algumas dúvidas aí, as pessoas têm colocado, enviado para a gente. Na verdade, são perguntas em decorrência às respostas que nós demos aí para as perguntas que foram feitas, né? Isso aí. Então surgiram algumas perguntas, as pessoas têm nos acompanhado aí e têm nos procurado naqueles canais que nós falamos, né? Ou no e-mail que está lá na descrição, né? O e-mail na Então tem descrição dos pessoas nos vídeos. procurando para que a gente possa trazer algumas respostas. E aqui está mais uma pergunta aí. Isso. Então, a pergunta de hoje é a seguinte: meu marido ou minha esposa não ora junto comigo. É errado? E ela continua falando assim: deveríamos orar juntos ou cada um ter sua privacidade com Deus? Uau, que pergunta maravilhosa é essa, né? Bom. É muito bom. Muito boa essa pergunta. Então, eu vejo que as duas coisas, elas precisam acontecer, né? A vida, a Bíblia fala que o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne. Essa aliança é a aliança mais profunda que pode existir, né? A Bíblia dizer que dois seres se tornam um. Ao mesmo tempo que, no que se refere à pergunta aí, que é do relacionamento com Deus, que é uma vida de oração, a nossa vida conjugal, o fato de os dois se tornar um, esse assunto é um assunto para o convívio aqui na Terra, né? Sim. Então os dois se tornam uma só carne para a sua vida aqui na Terra. Os propósitos se unem, né? Os planos se unem, isso é se tornar uma só carne. Quando fala se tornar uma só carne, fala das mesmas demandas, das mesmas necessidades, mas eu continuo sendo um ser humano do sexo masculino. O meu nome é Marco Antônio, eu continuo sendo um indivíduo. O nome dela é Vanessa, é uma mulher do sexo feminino. E o fato de termos nos tornado uma só carne aos olhos de Deus não nos tornou um só ser. Nós continuamos sendo seres individuais, né? Enfim, então, como seres individuais, nós precisamos ter a nossa vida de comunhão com o Senhor pessoal. Nós precisamos ter o nosso devocional nosso, precisamos ter o nosso devocional nosso, como você fala, a pessoa fala aí na pergunta, mas como casal, nós precisamos também ter a nossa comunhão com o Senhor juntos como casal, né? É verdade. A Bíblia fala que os dois se tornaram uma só carne. Então, nesse aspecto, casados, nós precisamos orar juntos, sim. E quando a gente ora junto, a gente começa mais a conhecer o outro, ter uma intimidade maior com o outro, uma intimidade espiritual maior com o outro. A gente começa a perceber quais são as demandas do outro, o que é que o outro tem desejado, tem sonhado, até mesmo para ajudá-lo em oração, interceder por ele. Se nós oramos por outras pessoas, como não oramos pelo nosso cônjuge naquilo que ele está desejando? A vida de oração junto desenvolve esses laços espirituais, né? Não é que vai ter mais poder, embora alguns defendam isso, né, que há mais poder quando ora juntos. Na verdade, o poder que há quando oram juntos é porque a própria Bíblia diz que tudo que dois ligares na terra está ligado no céu, né? E assim, se essa pergunta fosse feita assim, meu marido ou minha esposa não quer orar junto comigo, é pecado? Né? A resposta seria: não, pecado não é. Mas a pergunta foi se é errado. Não convém, né? Então, não é questão de ser lícito ou se não convém. Não convém. Até porque, assim, mas nós temos que ter, lógico, o nosso momento de oração só com o Senhor. É bom a gente desabafar com o Senhor, a gente adorar Ele no nosso momento sozinho. Né? Como quando um filho procura um pai para desfrutar da presença dele ali, como se a gente fosse o único filho dele no mundo, naquele momento que a gente fecha a porta do nosso quarto e vamos falar com o Senhor. É como se a gente, no mundo inteiro, só tivesse a gente de filho para Deus, e a gente sente essa comunhão íntima com o Senhor. Mas é importante também o casal orar juntos. A Bíblia fala sobre o poder da oração unânime, né? Você está em unidade ali, e que é na unidade que o Senhor libera as bênçãos. Então, a oração
dois juntos, né? O casal, eu creio que mais intenso ainda isso seja, a poder nessa oração. Primeiro, porque do princípio de estar havendo unidade, e a Bíblia diz que não é unidade que o Senhor libera a bênção, mas por já serem um em carne, estar se unindo em espírito com um só objetivo, com um só propósito. Então eu acho que vale a pena sim. E é muito bom, amados, orar juntos. Nós temos essa prática de orarmos juntos, sempre que vamos dormir, a gente oramos juntos. E normalmente oramos juntos o quê? Oramos juntos os projetos que nós temos para fazer para o Senhor, né? Aquilo que nós temos de projeto para fazer para o Senhor. Então nós oramos juntos, né? Acerca dessas coisas. Assim, perceber um casal não tendo a iniciativa, nem o desejo de orar juntos, isso meio que revela que parece que eles não têm pensado sobre as mesmas coisas, né? Não têm projetos juntos, não pensam juntos, não tem concordância sobre coisas, né? Porque se houver, se você e seu marido concordam acerca de alguma coisa, tudo que vocês vão querer fazer é orar junto sobre aquilo, né? Verdade. Então nós temos orado sobre os planos de Deus que nós temos para realizar para o Senhor, sobre a nossa igreja, né? Sobre os projetos de Deus, aquilo que nós temos sonhado em colocar em prática na nossa igreja, na nossa vida pessoal. A gente ora junto sobre essas coisas, né? Sobre os filhos, a gente tem orado junto sim. E uma das coisas assim que quando eu tirei de casar, uma das coisas que eu estava na expectativa era essa questão. Meu Deus, como eu quero, assim, quando casar, poder orar junto com meu esposo. Era uma das coisas que eu gerei muita expectativa, de estar junto com meu esposo em oração. Eu acho tão lindo, eu sempre achei tão lindo. E eu ficava imaginando isso. Então, eu não sei por qual foi o motivo da pergunta, se o seu esposo ou esposa não quer, né? Não tá querendo orar, vai aos pouquinhos, convidando, vamos orar um pouquinho e tal. E vai te trazendo para perto aí nesse momento de oração. Né? Como é nosso costume, né? Como eu falei para você, eu vou só citar o versículo que eu acabei já falando. Amém. Né? Tá em Efésios, no capítulo 5. E é também um versículo que é conhecido porque não só em Efésios ele está citado, né? Ele está em Gênesis, ele está em outros locais. Mas em Efésios capítulo 5, versículo 31 está escrito: por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Né? Foi esse versículo que eu citei, Efésios 5, 31. Então, por isso deixará o homem pai e mãe, ou seja, por isso pelo quê? Por um projeto. Por um projeto de vida, um projeto de família, para realizar sonhos de Deus. Então existe uma razão para o homem deixar pai e mãe se tornar uma só carne e com sua mulher. Então se existe um projeto, então pelo menos sobre esse projeto comecem a orar juntos. Né? Acho que vale a pena. E também interessante é que muitas pessoas às vezes vão na igreja e tem um pregador, um ministro de fora, eles desejam que aquela pessoa coloque a mão na cabeça e ore por ele. Mas sabe, mas é muito poderoso você pedir para o seu cônjuge impor as mãos sobre você e orar. Não há nenhuma autoridade na terra sobre sua vida. Para você que é casado, não existe nenhuma autoridade, seja eclesiástica, seja civil, seja militar, não existe nenhuma autoridade na sua vida maior do que o seu próprio cônjuge. Então a oração, vale a pena você também desfrutar disso, pedir para o seu cônjuge, ore por você, ore por alguma coisa que você esteja sentindo, ore por alguma parte, se você está sentindo alguma coisa no seu corpo também, peça para que coloque as mãos e ore. Então é isso aí, amados. Amém. Que Deus continue abençoando vocês, espero que a gente tenha ajudado. Isso, segue o canal, deixa seu comentário lá. Recomenda para os amigos, compartilha e deixa o sininho ativado. Isso aí, lembre que estamos colocando na descrição um e-mail de contato. Vocês podem mandar perguntas para a gente, de forma que o seu nome vai ficar sob sigilo, amém? Amém. É isso aí. Até os próximos vídeos. Tchau, tchau.